Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer boa tarde a todos, né? Ou bom dia, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Nosso grupo ficou responsável pelo tema 5, né? Conselho de Administração e Diretoria. Por questões de saúde, a gente não conseguiu fazer a apresentação na última semana e por isso decidimos em conjunto com a professora Clarice que o melhor seria que a nossa apresentação fosse por vídeo. Então, a gente vai começar aqui apresentando por vídeo o tema Conselho de Administração e Diretoria. Ui, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, Conselho de Administração e Diretoria. Alunos Beatriz, Breno, João. Em primeiro lugar, a gente tem, né, que em relação à administração das SAs, a legislação de anonimato brasileira, ela nos traz dois órgãos, que são eles o Conselho de Administração e a Diretoria. O artigo 138 da LSA, no caput, consta que a administração da companhia competirá, conforme dispuser o Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou somente a diretoria. Em relação a esse somente a diretoria, ocorre pois a possibilidade da administração caber exclusivamente aos diretores, sem a necessidade do Conselho de Administração. E assim sendo, tem-se então, né, que o Conselho de Administração ele é um órgão facultativo nas sociedades anônimas fechadas e obrigatório apenas nas companhias abertas e de capital autorizado, conforme esse parágrafo 2º do artigo 188, que fala que as companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente Conselho de Administração, e ele também se torna obrigatório nas sociedades de economia mista. Só que essa obrigatoriedade em relação à sociedade de economia mista é conforme o artigo 239 da LSA. Eu não trouxe ele aqui no slide, mas eu estou citando porque, se vocês quiserem dar uma olhada, artigo 239 da LSA também fala em relação à obrigatoriedade na sociedade de economia mista. Ainda sobre o artigo 1, tem também o artigo 139, né, da LSA, que ele diz que as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou estatuto. Em relação a isso, a gente tem que, ou seja, né, são as atribuições exercidas com exclusividade. Então, outro órgão não pode fazer as atribuições que competem a esses poderes e também não pode ser outorgado a eles. Em relação ao Conselho de Administração, a gente tem, então, que ele é um órgão deliberativo. Para fazer esse trabalho, a gente utilizou muito a doutrina do André Santa Cruz, né, Direito Empresarial, volume único. A gente usou o de 2021, a versão de 2021. E nele, ele também nesse livro, ele também traz a diferença, né, entre a Assembleia Geral e entre as Assembleias Gerais e os Conselhos Administrativos. E eu acho que é importante também fazer essa diferenciação, né? Porque enquanto a Assembleia possui uma competência privativa para deliberar sobre questões de interesse geral, os conselhos administrativos eles tratam de questões geralmente relacionadas à gestão do negócio em si. E na prática, ele também nos mostra desse livro que, na prática, as assembleias elas geralmente são utilizadas para debater questões relacionadas ao artigo 122. Esse artigo compete privativamente à Assembleia Geral, ele fala das competências dela. Eu até botei no slide, eu não vou citar ele aqui, porque eu acho que não cabe no tema do nosso trabalho esmiuçar o artigo, mas eu citei e estou botando aqui para vocês poderem dar uma olhada e se interarem do assunto. Acho que até já foi abordado anteriormente no trabalho de outro grupo, mas enfim, se vocês quiserem olhar o que compete, esse artigo 122. Então, geralmente, essas Assembleias Gerais elas são utilizadas para debater questões relacionadas a esse artigo, e já as demais questões, elas são geralmente de incumbência do Conselho de Administrativo mesmo. Mas por que essa diferenciação na prática? O que acontece? O que ocorre é que, na verdade, essas Assembleias Gerais elas têm uma necessidade de formalidades procedimentais maiores. Então, acaba se tornando mais difícil você se reunir numa forma de Assembleia Geral do que nos conselhos administrativos, por exemplo. Justamente por essa necessidade de formalidades procedimentais. Então, para tomar decisões de emergência, decisões mais fáceis, é mais fácil organizar
o Conselho de Administrativo. Por isso que eles dão preferência a utilizar o Conselho de Administrativo. Só realmente questões de incumbência, única e exclusivamente das Assembleias Gerais, é que eles tendem a usar as Assembleias Gerais. Artigo 122. E agora a gente vai falar também sobre a composição do Conselho de Administração. No artigo, ele trata da composição no artigo 140 da LSA. Em seu caput nos traz que o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros. Esses membros eles devem ser eleitos pela Assembleia Geral e eles podem ser destituídos por ela a qualquer momento, devendo o Estatuto estabelecer, inciso primeiro, o número de conselheiros ou o máximo mínimo permitidos e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia e pelo próprio Conselho. Inciso segundo, o modo de substituição dos conselheiros. Inciso terceiro, que eu acho muito importante, eu até botei em negrito essa parte, que o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Tá, esse prazo não pode ser superior a 3 anos, mas vale lembrar que, a qualquer momento, esse representante eleito pode ser destituído pela Assembleia Geral. Apesar dele estar na vigência do trabalho dele, ele pode ser destituído. Não impede. No parágrafo 1º, ele também nos traz que o Estatuto poderá... No parágrafo 1º, ele admite, né, a participação excepcional de representantes dos funcionários da Companhia do Conselho, e nos diz que o Estatuto poderá prever a participação no Conselho de Representantes dos Empregados escolhidos pelo voto destes em eleição direta organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representam. Então, pode ser feito em caráter excepcional? Pode ser feito. E ele também nos traz as especificidades para que seja feito, né? No parágrafo 2º, ele fala que na composição do Conselho de Administração das companhias abertas é obrigatória a participação de conselheiros independentes, nos termos e nos prazos definidos pela Comissão de Valores Imobiliários. Trouxe também um trecho do artigo 146, eu não botei aqui, mas é da LSA também, o artigo 146, porque antes, né, dele, por volta de 2001, havia a exigência, né, na verdade, de que o Conselho de Administração ele fosse formado exclusivamente por acionistas pessoas físicas. E com ele, traz que poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, não mais a exclusividade de acionistas pessoas físicas que tinha anteriormente. Pessoas naturais, devendo os diretores residentes no país. Acho que da minha parte é essa. Não, agora tem mais. Tô doida. Mas, enfim, artigo 142 da LSA, e a gente vai falar um pouco agora sobre as competências, né?